14. Transmitir meu cultivo para as feras. Capítulo 241. O segredo da pequena fornalha quebrada. Tradutor: Dragon Boat Translation. Editor: Dragon Boat Translation. Esse capítulo veio de novelfull.net. Por favor, confira o site, link na descrição. Seu poder espiritual era constantemente absorvido e suas feras de estimação não podiam ser invocadas. Pode-se dizer que Limbai está isolado e desamparado e só pode confiar em si mesmo agora. No entanto, felizmente, ele era diferente das pessoas comuns e também havia um sistema de transmissão de energia em seu corpo. Caso contrário, se outras pessoas estivessem sendo sugadas assim, elas já teriam se tornado humanos secos. Mesmo assim, mesmo que Limbai tivesse uma enorme quantidade de poder espiritual em seu corpo, não seria capaz de suportar tal consumo. Neste momento, sua expressão era extremamente desagradável e gotas de suor apareceram em sua testa. Se ele não pensou rapidamente em uma saída, era apenas uma questão de tempo antes que seu poder espiritual se esgotasse. Limbai tentou invocar a espada Ruazui, mas foi inútil. Não houve reação alguma. Por causa da dor, todas as suas características faciais ficaram levemente distorcidas e até mesmo suas veias estavam saltando. Era como se seus meridianos estivessem sendo queimados por algo feroz, tanto que toda a água de seu corpo havia evaporado. O rosto de Limbai estava vermelho e todo o seu corpo parecia um camarão cozido. Ele até suspeitou que fumaça sairia de sua cabeça no próximo segundo. Limbai não conseguia descrever o que estava sentindo no momento. Ele estava encharcado de suor, como se tivesse sido retirado da água. Uma temperatura tão alta poderia derreter todo o seu corpo, mas visava apenas a ele. Por outro lado, Tolo Li, que estava ao lado dele, tinha uma expressão calma como se nada tivesse acontecido. Os altares absorveram o poder espiritual de Limbai, emitindo uma luz manchada de vermelho, laranja, amarelo e verde. Estava tão quente que sua respiração parecia estar misturada com chamas. Dava às pessoas a sensação de que ele estava dentro de um caldeirão. Abaixo dele havia um fogo violento. Estava abafado e quente, como se estivesse prestes a se transformar em um líquido medicinal espesso. Caldeirão. Uma ideia passou pela mente de Limbai. Com a mentalidade de tentar, ele convocou a pequena fornalha quebrada. Foi estranho. Não houve reação das bestas de estimação ou da espada Ruazui antes, como se tivesse sido selada. Porém, neste momento, com apenas um pouco de senso de espírito, a pequena fornalha quebrada mal podia esperar para aparecer no ar, como se estivesse se preparando para isso. A pequena fornalha preta flutuante saltou para cima e para baixo no ar, parecendo muito animada. Limbai lembrou que o havia encontrado em uma barraca. À primeira vista, parecia comum, velho e surrado. Ele não se deu ao trabalho de dar um nome a ela, então simplesmente a chamou de pequena fornalha quebrada. No entanto, inesperadamente, embora esta fornalha fosse escura, era excepcionalmente útil quando usada. Poderia até ajudar Limbai a refinar pílulas medicinais de alto nível. Limbai gradualmente parou de olhar para baixo. Depois disso, ele percebeu que o caldeirão era extremamente misterioso. Não era tão simples quanto ele imaginara. Infelizmente, ele não conseguiu descobrir sua origem, então não prosseguiu com o assunto. Sem precisar das instruções de Limbai, a pequena fornalha quebrada começou a funcionar sozinha. No entanto, não chegou ao altar como Limbai esperava. Em vez disso, voou em círculos, como se estivesse procurando por algo. Estranho, porque parece que não me ouve. Limbai franziu a testa e formou um feitiço com a mão. Quando ele estava prestes a mobilizar o caldeirão preto para salvá-lo, um tremor violento veio do corpo do caldeirão e emitiu um zumbido. A comoção que atraiu a atenção de Foali. Ele olhou diretamente para o pequeno caldeirão como se estivesse olhando para um membro da família que não via há muito tempo. Seus olhos estavam cheios de lágrimas de emoção. Ele parecia querer estender a mão e tocar o pequeno caldeirão. No entanto, ele estava preocupado com alguma coisa e retirou a mão novamente. Infelizmente, a atenção de Limbai estava toda no caldeirão e ele não notou a expressão do Tolo Li.
Apresse-se e venha. Mesmo que Lin Bai usasse a técnica de controle do caldeirão, não houve reação. Ele havia claramente assinado um contrato com o pequeno caldeirão, mas era como se tivesse sido forçado a rescindir. Ele não ouviu suas ordens. O vislumbre de esperança que finalmente surgiu foi mais uma vez destruído. Lin Bai franziu a testa e disse: será que o campo magnético aqui o afetou? No momento em que se sentia desnorteado, o pequeno caldeirão quebrado parou em frente a um altar. Talvez fosse por ter absorvido a energia espiritual de Lin Bai. O altar que originalmente parecia comum e não tinha nenhuma aura inspiradora agora estava cercado por uma aura misteriosa, como se algo tivesse sido ativado. As ranhuras onde a incrustação havia sido desenterrada tinham um leve brilho. Além de perder as coisas que estavam embutidas neles, eles não pareciam diferentes de um altar completo. Os altares estavam cheios de luz e cores vibrantes, como as estrelas cintilantes no céu. Eles pareciam deslumbrantes e bonitos, mas Lin Bai não teve tempo de admirá-los. A pequena fornalha quebrada reagiu à convocação de Lin Bai e até tornou as coisas um pouco mais caóticas. Lin Bai começou a se arrepender de convocá-lo. Ele não sabia se era seu equívoco, mas com o aparecimento da pequena fornalha quebrada, os altares e matrizes estavam absorvendo a energia espiritual mais rapidamente. E mais rápido. Lin Bai queria recuperá-lo, mas já estava impotente. Além disso, não ouviu seus comandos. A pequena fornalha quebrada girava cada vez mais rápido no ar. Um feixe de luz perfurou o caldeirão e o altar, como se houvesse um poder inexplicável que conectasse os dois. Lin Bai queria investigar a situação, mas não conseguia nem se proteger agora. Ele não tinha nenhuma energia espiritual extra. A pequena fornalha quebrada parou por um tempo e então voou para o próximo altar. O altar, que originalmente estava cheio de luzes e luz divina, agora estava escuro, como se algo tivesse absorvido sua essência, energia e espírito. Lin Bai não pôde deixar de suspeitar que isso era obra da pequena fornalha quebrada. As pequenas fornalhas quebradas fizeram o mesmo com os próximos altares. No entanto, depois de absorver tanto da energia da essência do altar, ainda não houve mudança em sua aparência. Então, ele veio para a frente da matriz e entrou lentamente no interior. Ele olhou para a cena à sua frente com espanto. Só então ele percebeu que havia um espaço em branco no centro da matriz. Pelas marcas ao redor, era apenas o suficiente para caber na pequena fornalha quebrada. Será que havia alguma conexão entre eles? Transmitir meu cultivo para as feras capítulo 242, emoldurado pelo senhor da cidade quando a pequena fornalha quebrada se fundiu completamente com a formação e realmente se fundiu com ela, uma luz ilimitada explodiu. Era tão penetrante que Lin Bai mal conseguia abrir os olhos. Ao mesmo tempo, ele podia sentir o chão tremendo violentamente enquanto incontáveis fragmentos caíam de sua cabeça. E no fundo da montanha, era como se algo tivesse despertado. Todos os discípulos da Associação Alquimista presenciaram um espetáculo sem precedentes. Eles viram que na parte de trás da montanha, no pico da montanha que tinha a forma de um caldeirão, algo estava saindo do chão. No entanto, rapidamente afundou. Só que a velocidade era muito rápida e eles não tiveram tempo de ver claramente a sombra daquela coisa. Parecia ser uma pequena fornalha. Do lado de Lin Bai, ele viu um feixe de luz entrar na fornalha. O pequeno caldeirão que estava tremendo loucamente de repente ficou quieto. Quando a luz desapareceu, uma enorme força surgiu do solo. Foi como se um par de mãos invisíveis empurrasse o pequeno caldeirão para Lin Bai, que finalmente pousou no centro de sua palma. Todo o processo durou apenas alguns segundos. Lin Bai ficou atordoado e não entendeu o que havia acontecido. Os arredores gradualmente se acalmaram. Tudo estava calmo como se nada tivesse acontecido. Se não fosse pelo fato de que não havia uma única gota de poder espiritual em seu corpo, e o pequeno caldeirão que parecia não ter mudado, mas de alguma forma ficou mais pesado, teria sido como se nada aconteceu. Era como se nada tivesse acontecido. Neste momento, Foao Li correu animadamente. Irmão mais velho, como você se sente? Alguma coisa mudou?
Lin Bai não sabia como recontar a situação atual. Se ele dissesse que estava bem, toda a energia espiritual de seu corpo havia sido sugada. Se ele dissesse que não estava bem, seu corpo não se sentia desconfortável, exceto pela falta de energia espiritual. Em vez disso, ele se sentiu um pouco enérgico. Não parece haver nenhuma mudança. Quando Tolo Li ouviu isso, seus olhos se arregalaram e ele gritou animadamente: como pode não haver mudanças? Ele não desistiu. Ele avaliou Lin Bai da cabeça aos pés. Ele andou de um lado para um outro no local e continuou resmungando. Como pode não haver mudança? Onde ocorreu o problema? É impossível. Fiz tudo de acordo com as instruções do mestre. Será que eu me lembrei errado? Quando ele chegou ao fim de sua frustração, o Tolo Li realmente começou a bater com força em sua cabeça. Ele continuou batendo a cabeça contra a parede ao lado. Lin Bai rapidamente o deteve. Diante do olhar expectante de Tolo Li, Lin Bai disse contra sua vontade: pode haver algumas mudanças. Ele olhou para o pequeno caldeirão em sua mão que de repente ficou mais pesado. Foi estranho. Claramente não havia nada dentro, mas tornou-se muito mais pesado. Poderia ser por causa de seu poder espiritual. Recordando a memória agora, ele vagamente viu algo cair na luz ofuscante. No entanto, quando Lin Bai procurou por ele, não havia nada. Lin Bai estava estudando as mudanças no pequeno caldeirão, mas não sabia que o mundo exterior havia virado de cabeça para baixo. O senhor da cidade deu a ordem para capturar Lin Bai. Quando Yan Wu e os sobreviventes acordaram, todos perguntaram e descobriram que todos disseram que foi o ataque repentino de Lin Bai que os levou a falhar no refino do remédio. Tudo foi feito por Lin Bai. Depois de recontar e falar, Lin Bai claramente se tornou o cérebro por trás de todas as ações malignas. Claramente, suas memórias foram adulteradas. Além disso, esse método era extremamente excelente. Pessoas de fora não conseguiam ver nenhuma pista. Mesmo eles próprios não tiveram dúvidas. Se Lin Bai estivesse aqui, ele definitivamente refutaria. No entanto, era inútil refutar. Ele nunca seria capaz de provar sua inocência. Ancião Yan, como você está se sentindo? Existem outras áreas de desconforto? Yan Wu balançou a cabeça. Vendo que o City Lord estava realmente na frente dele, seu coração imediatamente ficou excitado. City Lord, você finalmente está bem. Obrigado por seu trabalho duro nestes dias. Se não fosse por você, temo que não teria durado tanto tempo. Yan Wu se sentiu um pouco culpado ao ouvir isso. Senhor da cidade, suas palavras são muito educadas. Isto é o que devemos fazer. Isso é o que devemos fazer. Ao mesmo tempo, ele notou que não apenas o Lorde da cidade, mas várias forças importantes da capital também haviam chegado. Pode-se dizer que havia muitas pessoas fortes reunidas. Era raro ver um grupo tão grande de pessoas aqui. No entanto, suas expressões eram todas solenes, como se algo importante tivesse acontecido. Nesse momento, alguém perguntou: Ancião Yan, você ainda se lembra do que aconteceu antes de desmaiar? O ancião Yan afundou em suas memórias. Naquela época, originalmente queríamos refinar remédios para o senhor da cidade, mas no final tio ele estava prestes a falar quando viu que no ponto cego onde ninguém podia ver, uma luz escarlate brilhou na cidade olhos do senhor. Yan Wu sentiu uma forte dor de cabeça, como se estivesse prestes a explodir. Dói muito. O City Lord consolou apressadamente de lado. Ancião Yan, não fique ansioso. Pense devagar. Não perca nada. Suas palavras pareciam ter algum poder mágico, fazendo com que Yan Wu se acalmasse lentamente. Ele olhou para as pupilas negras à sua frente e seus olhos estavam um pouco atordoados. Parecia haver um vórtice profundo e insondável ali, e ele acidentalmente caiu nele. Em um instante, ele se tornou uma marionete, perdendo sua alma. No entanto, essas anormalidades foram passageiras e Yan Wu rapidamente voltou ao normal. Ele disse palavra por palavra: é tudo Lin Bai, só podemos culpá-lo por se disfarçar muito bem. Anteriormente, não descobrimos sua verdadeira aparência,
Então acidentalmente caímos em sua armadilha e quase causamos um desastre irreversível. Felizmente, todos chegaram a tempo. Caso contrário, se aquele monstro realmente fugiu do celo, você e eu seriam pecadores por toda a eternidade. Yan-Wu estava cheio de justa indignação e era impossível ver qualquer coisa que fosse contra seu coração. As palavras dos outros eram mais ou menos as mesmas. De qualquer forma, eles estavam culpando Lin Bai. Quando o Lorde da cidade viu isso, um sorriso brilhou em seus olhos, e então ele se juntou à cruzada a mim. Transmitir meu cultivo para as feras. Capítulo 243. Foram eles que sofreram vendo que o humor de todos estava sempre sedentes e todos tinham a intenção de atacar Lin Bai. Um sorriso brilhou nos olhos do Lorde da cidade, seguido por alguma neblina e crueldade. Se não fosse por Lin Bai, seu plano já teria dado certo, e a capital teria sido seu mundo por muito tempo. Agora, tudo teria que começar tudo de novo. Além disso, sua vitalidade havia sido muito prejudicada e ela precisava ficar quieta e encontrar outra oportunidade. Ele precisava se recuperar por muito tempo antes que ele pudesse fazer um retorno. De qualquer forma, ele já havia sido selado por 1000 anos. Não importava se ele desperdiçava uma década ou um século de anos. Ele estava apenas um pouco relutante. O sucesso estava claramente bem na frente dele, mas ele falhou por causa de uma pessoa. Quem teria pensado que este cultivador chamado Lin Bai teria uma habilidade tão grande? Se ele não cortasse em pedaços, seria difícil dissipar o ódio em seu coração. Passe minhas ordens. Procure Lin Bai em toda a capital. Mesmo que você tenha que cavar 1 metro no chão, você deve encontrá-lo. Além disso, a partir de agora, as pessoas estão estritamente proibidas de entrar e sair dos portões da cidade. Se você quiser sair da cidade, você deve ter meus documentos e token. Caso contrário, ninguém pode passar. Se você vir alguém suspeito ou tentando forçar a saída, reporte imediatamente e capture-o. Embora ele estivesse ferido, seu prestígio ainda estava lá. Além disso, a propriedade do City Lord ainda estava lá. Todos rapidamente concordaram com a cabeça. O Lorde da cidade enfrentou os líderes dos clãs e anciãos das poucas grandes famílias aristocráticas e se curvou um após o outro. Desta vez, ainda tenho que agradecer a todos por me ajudarem. Caso contrário, teria caído na armadilha de um ladrão. Todos são meritórios e salvaram a capital do fogo e da água. Essas palavras foram extremamente bonitas. Todos disseram apressadamente: City Lord, você é muito educado. Está dentro das nossas capacidades. Além disso, se o Lorde da cidade estiver com problemas, definitivamente não ficaremos parados. Isso mesmo, isso mesmo. Montamos uma rede inescapável. Acredito que Lin Bai não conseguirá escapar mesmo que tenha asas. É apenas uma questão de tempo antes de pegá-lo. Não haverá ovos intactos depois que o ninho for derrubado. Nós definitivamente ajudaremos o City Lord pegar os peixes que escaparam da rede o mais rápido possível. Embora geralmente lutassem por poder e benefícios, a maioria das pessoas ainda entendia esse princípio diante de uma grande injustiça. Gerações de City Lords sempre tiveram a responsabilidade de suprimir os demônios malignos e proteger o celo. Havia também algumas famílias aristocráticas que conheciam o segredo. Eles sabiam que se o demônio realmente quebrasse o celo e reaparecesse no mundo, seria um desastre para o povo. Presumivelmente, o capital não existiria mais e seria prejudicial para eles. Naturalmente, eles tiveram que ajudar o Lorde da cidade. No entanto, eles nunca pensaram que o núcleo da pessoa à sua frente já havia mudado. A consciência do verdadeiro City Lord havia sido invadida pelo demônio maligno, e era possível que ele já tivesse desaparecido no ar. O City Lord na frente deles era apenas um clone do monstro, ou melhor, seu poder espiritual. Ele até enganou a todos, adulterando Yan-Wu e as memórias dos outros, fazendo todos pensarem que Lin Bai era aquele que estava possuído pelos demônios malignos. Um fio de poder espiritual já era tão poderoso. Se o corpo real tivesse saído, pode-se imaginar o quão poderoso ele era. Infelizmente, todos foram mantidos no escuro,
E a única pessoa que sabia a verdade, Lin-Bai, foi caçada por eles como um demônio maligno. Logo, a notícia da captura de Lin-Bai se espalhou. Bai Shi e os outros logo souberam disso. Um incidente ainda nem havia terminado e outro veio. Quando ouviram esta notícia, ficaram ainda mais incrédulos. O que? O irmão mais velho Lin realmente se tornou um demônio? Como isso é possível? Vivemos com o irmão Senhor Lin o dia todo. Deve haver algum mal-entendido. Eu sou absolutamente verdadeiro. Também descobri por acaso. Dizem que depois que o irmão mais velho Lin foi para a propriedade do Lorde da cidade, ele acidentalmente tocou em algum arranjo proibido. Então, ele foi corroído pelo que demoníaco dentro e se tornou o fantoche do demônio. Ele fez muitas coisas ruins no escuro, e até o City Lord e o Vice-Lord da cidade foram afetados. Depois que o City Lord acordou, ele imediatamente expôs os crimes do irmão mais velho Lin. Os reforços e anciãos de várias famílias grandes também correram e uniram forças para lidar com o irmão mais velho Lin. Vendo que o assunto foi exposto, o irmão Senhor Lin escapou com ferimentos graves e seu paradeiro desconhecido. De qualquer forma, o Lorde da cidade ordenou que toda a cidade procurasse pelo irmão mais velho Lin. Não podemos nem sair da cidade. Temos que encontrar o paradeiro do irmão mais velho Lin. Quando todos ouviram isso, ficaram chocados. O irmão mais velho Lin lutou contra tantos heróis, mas na verdade ele escapou. Quão poderoso ele é! Eles eram a elite de primeira linha das várias famílias aristocráticas. Qian e os outros não puderam deixar de revirar os olhos. Você está focando nas coisas erradas. Esse não é o ponto principal. O ponto principal é que o irmão mais velho está sendo caçado como um demônio. Se o irmão Senhor Lin estava realmente possuído por um demônio, com o apoio do que demoníaco, não é de admirar que ele pudesse lutar com aqueles anciões. Aqueles que receberam o favor de Lin Bai ficaram um tanto descontentes quando ouviram isso. O que você quer dizer? Como o irmão Senhor Lin poderia ser um demônio? Como uma pessoa como ele poderia ser possuída por Devil Ki? Não é como eu disse. Já que o Lorde da cidade disse isso, deve ser verdade. Vendo que ambos os lados estavam em uma discussão acalorada, Bai Shi disse em voz profunda: que horas são? Ainda tem ânimo para discutir aqui? Um desastre está chegando, você sabe disso. Houve um momento de silêncio no ar, e um silêncio mortal se espalhou. Bai 11 disse friamente: use seu cérebro para pensar. Se Lin Bai estava realmente possuído pelo demônio e cometeu um crime hediondo, e agora ele escapou, quem você acha que será o primeiro a sofrer o infortúnio agora que o senhor da cidade e os outros ainda não o pegaram? Lin Bai estava com eles, e eles eram condiscípulos. Era difícil dizer se essas pessoas os usariam como peixe para atrair Lin Bai para morder a isca. A primeira pessoa que pensou nisso não pôde deixar de engolir a saliva. Você está dizendo que o Lorde da cidade vai nos encontrar? Bai Shi revelou um sorriso sarcástico. Parece que você não é muito estúpido. Agora você sabe ter medo. Seu argumento não estava bastante animado agora. Todos se entreolharam e sentiram seus olhos escurecerem. Eles finalmente entenderam o que significava estar em apuros. Transmitir meu cultivo para as feras capítulo 244. Culpem uns aos outros. Um silêncio mortal tomou conta da multidão. Neste momento, estava tão quieto como se o som de uma agulha caindo no chão pudesse ser ouvido. Isso fez as pessoas entrarem em pânico sem motivo. Depois de um longo tempo, alguém engoliu sua saliva. Então o que devemos fazer agora? Mesmo que o irmão Senhor Lin seja controlado pelo que demoníaco, devemos ficar bem, certo? Além disso, estamos aqui e não fizemos nada. Eles não deveriam ser capazes de fazer nada contra nós. O companheiro ao lado dele olhou para ele como se estivesse olhando para um tolo. Ele não pôde deixar de reclamar: você está sem cérebro. Se os portões da cidade estiverem pegando fogo, os peixes do rio lá fora também serão afligidos. Você nunca ouviu falar desse ditado antes. Além disso, é um assunto tão importante. Até mesmo o City Lord e o Vice-City Lord estão envolvidos.
Qualquer um que tenha algo a ver com a Lin Bai provavelmente não conseguirá escapar. O coração de todos disparou. Isso significa que nós também seremos. Estou muito preocupado que essas pessoas pensem que também temos conexões com os demônios malignos. Afinal, estivemos juntos com Lin Bai dia e noite. Quando o discípulo ouviu isso, ele imediatamente ficou ansioso. Eles não podem matar todos nós de uma vez. Além disso, estamos temporariamente na casa da família Shao. Se for esse o caso, será que a família Shao também está envolvida? A expressão de Bai Shi era gelada. Ninguém sabia o que ele estava pensando. Não importa o que aconteça, saímos juntos com Lin Bai e viemos do mesmo lugar. Apenas com base nisso, temo que essas pessoas não nos deixem escapar facilmente. O que mais o preocupava era que, se o Lorde da cidade não conseguisse pegar Lin Bai, o pior que poderia acontecer seria descarregar sua raiva neles. Se fosse melhor, ele os usaria para atrair Lin Bai. Não importa o que aconteça, a situação seria muito desvantajosa para eles. Alguém teve uma má ideia. Então vamos correr agora. As pessoas ao seu redor reviraram os olhos quando ouviram isso. Correr? Para onde você podia ir na rede inescapável? Ouvi dizer que toda a cidade foi isolada. Você não tem permissão para entrar ou sair. Com seu nível de cultivo, você quer forçar sua saída? Receio que você seja pego assim que chegar à porta. Aí. Foi tudo culpa de Lin Bai. Se ele tivesse sido honesto, nada disso teria acontecido. Se ele não quisesse estar no centro das atenções, não teria sido convocado para a propriedade do City Lord. Se ele não tivesse ido para a mansão do City Lord's Estate, nada disso teria acontecido. Muitas pessoas concordaram com suas palavras. Em tempos de perigo, a primeira coisa que se fazia era não resolver o problema. Além disso, eles foram implicados inocentemente desta vez, o que os deixou ainda mais ressentidos. Sinto que Lin Bai gosta de estar no centro das atenções. Anteriormente, ele fingia ser muito poderoso e pensava que era muito impressionante. Ele havia ofendido muitas pessoas só porque tinha alguma habilidade. Agora, ele nos fez sofrer juntos. Agora, podemos até perder nossas vidas. Todos suspiraram. A negatividade e o desespero cresciam desenfreadamente. Este lugar parecia ser um viveiro para a eclosão de emoções ruins. Eles cuspiram palavrões e expressaram sua insatisfação e raiva contra Lin Bai. No entanto, algumas das pessoas que se davam bem com a Lin Bai e receberam seu favor se sentiram um pouco desconfortáveis ao ouvir isso. Eles não podiam deixar de dizer, anteriormente, quando ele nos defendeu, por que você não o acusou de estar no centro das atenções? Agora, quando algo acontece, você tem uma opinião tão grande. Que hipócrita! Quando aquele grupo de pessoas ouviu isso, eles ficaram ainda mais furiosos. Como pode a natureza desses dois assuntos ser a mesma? Desta vez, as implicações são muito amplas. Lin Bai foi possuído por um demônio maligno. Quando essa hora chegar, nem mesmo nós seremos capazes de escapar impunes. Que tipo de poção encantadora que ele deu a vocês para realmente falar por Lin Bai Liquitis? Talvez ele estivesse apenas fingindo ser justo anteriormente. Se ele realmente tivesse um coração justo, como poderia ter sido infectado pela energia maligna? Como diz o ditado, um corpo justo não tem medo de uma sombra inclinada. Lin Bai é apenas um vilão. É por isso que ele caiu nas palavras do diabo. Exatamente. Eu acho que ele é um azar. Não basta ofender a família Shao. Agora, ele até ofendeu o Lorde da cidade, fazendo com que todos nós tivéssemos má sorte. Quanto mais falavam, mais indignados ficavam. Se Lin Bai estivesse aqui, sem o Lorde da cidade e os outros fazendo um movimento, eles provavelmente estariam ansiosos para capturar Lin Bai e provar sua inocência. Eles não tinham nada a ver com esse tipo de demônio maligno. Bai Shi olhou para as pessoas ao seu redor e seu olhar escureceu. Por que todos vocês ainda estão discutindo aqui neste momento? Você não acha que as coisas são problemáticas o suficiente? Neste momento, a porta foi aberta de repente. Estrondo. O som ensurdecedor deu-lhes um susto.
As pessoas que entraram eram os discípulos do clã Shao. Eles imediatamente os cercaram. O patriarca do clã Shao moveu-se educadamente para o lado. Os outros também abriram caminho para ele. City Lord, eles são os irmãos Senior e Júnior que vieram com a Lin Bai. O que havia para ter medo? Quem teria pensado que esse grupo de pessoas viria procurá-los tão rapidamente? Imediatamente, alguém gritou: Senhor da cidade, fomos todos injustiçados. Não temos nada a ver com um demônio como Lin Bai. Os olhos do Lorde da cidade se estreitaram ligeiramente. Havia uma sensação de perigo difícil de detectar. Ele disse casualmente: eu não esperava que vocês fossem tão bem informados. Já que você sabe sobre isso tão rapidamente. O coração dessa pessoa disparou. Só então ele percebeu que havia dito a coisa errada. Era como se Lin Bai tivesse se comunicado com eles de antemão. Seu rosto estava pálido e ele estava prestes a responder quando o olhar do Lorde da cidade pousou sobre eles. Deixe-me adivinhar. Lin Bai contou a você sobre seu plano antes. Você sabia sobre isso, mas não denunciou. Ou você queria enganar seus superiores e subordinados. Ou, seu tom fez uma pausa. Os olhos do City Lord revelaram um pouco de frieza que o envolvia. Era como se ele tivesse recebido um feitiço e não conseguisse se mexer. Ou você também está enfeitiçado, então você também é cúmplice de Lin Bai e se tornou um desses monstros. Ninguém jamais pensou que o City Lord colocaria um rótulo tão grande neles. Senhor da cidade, você deve estar brincando. O City Lord olhou para ele e disse friamente: pareço que estou brincando. Transmitir meu cultivo para as feras. Capítulo 245. Aqueles que foram implicados. O City Lord ordenou imediatamente: homens, derrubem este grupo de pessoas. Os outros queriam resistir, mas seus braços não podiam ir contra as suas coxas. Além disso, com sua pouca força, os guardas das propriedades do City Lord e os mestres de várias grandes famílias e forças estavam ao seu redor. Esmagá-los era tão fácil quanto esmagar um mosquito. Houve uma grande diferença de força. Mesmo sem lutar, eles já saberiam que haviam sofrido uma derrota esmagadora. Eles podem até ser rotulados como traidores pelo Senhor da cidade por conspirar com os demônios. Seria melhor apenas se render. Nesse momento, Bai Shi saiu. Entre eles, Bai Shi era o mais forte e tinha o status mais alto. Afinal, ele foi o último discípulo do diretor de uma das 4 grandes academias. As pessoas que estavam originalmente em uma confusão olharam para ele como se estivessem olhando para a espinha dorsal de seus corações. O Lorde da cidade avaliou Bai Shi. Comparado com os outros que estavam confusos, perdidos e até assustados como uma mosca que não tinha direção e só podia zumbir, Bai Shi parecia estar muito calmo. Senhor da cidade, posso dizer algumas palavras? Seus olhos gelados não tinham nenhuma emoção humana. Era como se, mesmo quando o Monte Tai desabou na frente dele, sua expressão não mudasse. Sua expressão era fria e ninguém conseguia ler seus pensamentos. As flutuações de poder espiritual que vinham do corpo de Bai Shi não eram muito fortes. Claro, isso era apenas para o Lorde da cidade. No entanto, entre seus pares, ele poderia ser considerado um dos melhores. Além disso, de acordo com seu temperamento, suas realizações futuras seriam apenas altas. Se ele pudesse crescer, ele definitivamente seria um mestre de uma região. Os olhos do City Lord estavam cheios de interesse quando ele disse: vá em frente. Interagimos com Lin Bai dia e noite. Podemos garantir que, durante esse período, Lin Bai esteja normal e não tenha sido possuído por um demônio maligno. Os corações de todos não podiam deixar de travar em suas gargantas. Nesse momento, Bai Shi ainda estava defendendo Lin Bai. Ele temia que eles não fossem considerados cúmplices e fossem capturados juntos como marionetes dos demônios malignos. Assim como eles estavam coçando suas orelhas e bochechas ansiosamente, o tom de Bai Shi mudou. Mas mais tarde, Lin Bai foi para a Associação de Alquimistas e de lá foi para a residência do Senhor da cidade. Não tivemos nenhuma interação durante isso.
especialmente durante esse período de tempo na propriedade do Lorde da cidade. Quem não sabe que a propriedade do Lorde da cidade é fortemente guardada? Sem contar que passa informação, nenhuma mosca sai voando. Perdemos completamente o contato com a Lin Bai. Sabemos apenas que quando ele foi levado, ele disse que estava pílulas de refino para o senhor da cidade. Não temos ideia do que exatamente ele estava fazendo lá dentro. Depois de ouvir o resto de suas palavras, o coração de todos finalmente relaxou. Eles sabiam que Baxi não havia enlouquecido. Ele queria remover todas as conexões entre eles deste assunto. Afinal, havia testemunhas e evidências, e toda a cidade estava procurando por Lin Bai. Não havia dúvida de que ele era um demônio maligno. Se ele continuasse a defender Lin Bai, isso só pioraria a situação deles e eles seriam considerados cúmplices. Quando esse tempo chegasse, as coisas não iriam ser já bom. Embora o irmão mais velho Bai e o irmão mais velho Lin geralmente tenham um bom relacionamento, o irmão mais velho Bai ainda sabe o que é certo e errado. As palavras de Bai Shi foram razoáveis e bem fundamentadas. Era tão estanque que ninguém conseguia encontrar nada de errado com ele. O City Lord disse lentamente, então você está dizendo que este assunto não tem nada a ver com você? Bai Shi definitivamente assentiu. No entanto, como City Lord poderia liberá-los tão facilmente? Como Lin Bai não pôde ser encontrado, ele também poderia encontrar problemas com seus irmãos mais velhos e mais novos. Ele poderia apenas tratá-lo como uma cobrança antecipada de alguns juros. Afinal, foi Lin Bai quem arruinou um plano que planejou meticulosamente por 100 anos. Os 100 anos de trabalho duro e esforço foram destruídos assim. Ele precisava entrar em hibernação novamente e esperar pela próxima oportunidade. No entanto, ele já havia alertado o inimigo desta vez. Presumivelmente, as grandes famílias e forças na capital seriam ainda mais vigilantes e prestariam atenção à situação no céu o tempo todo. Ele não sabia quanto tempo teria que esperar antes de poder ver a luz do dia novamente. Ao pensar nisso, ele não pôde deixar de sentir essa raiva crescer em seu coração. Se Lin Bai estivesse na frente dele, ele definitivamente o cortaria em pedaços para descarregar o ódio em seu coração. Bai Shi notou que uma luz vermelha brilhou nos olhos do senhor da cidade antes de voltar rapidamente ao normal. Era como se ele tivesse alucinado. Enquanto olhava de perto, o Lorde da cidade parecia ter sentido algo. De repente, ele voltou seu olhar para Bai Shi. Suas pupilas profundas eram como vórtices insondáveis. Se não tomasse cuidado, seria sugado por eles. Ele corria o risco de ser despedaçado. Ele apenas olhou para eles por alguns segundos, mas já se sentia um pouco indisposto. Era como se muitas emoções negativas tivessem surgido em seu coração. Era tão sufocante que Bai Shi fez o possível para reprimi-los e não pôde deixar de desviar o olhar. O sentimento de frustração e raiva por não ter onde desabafar se dissipou lentamente. As emoções que de repente surgiram o fizeram parecer um pouco diferente de si mesmo. Bai Shi ficou intrigado, mas secretamente ficou de olho. Este City Lord parecia um pouco estranho. No entanto, apenas alguns olhares casuais dele poderiam realmente causar uma reação tão grande. Era preciso saber que Bai Shi tinha uma personalidade firme e também era um cultivador da espada Dao. Então ele não seria facilmente influenciado pelo mundo exterior. No entanto, apenas alguns olhares dele deixaram sua mente instável, o que foi suficiente para provar que algo estava estranho. Por que você está olhando assim para mim? O Lorde da cidade estreitou os olhos e examinou Bai Shi. Uma luz que o incomodava apareceu em seus olhos mais uma vez, mas esse sentimento não era tão óbvio quanto antes. Bai Shi franziu a testa ligeiramente. Eu nunca vi o Lorde da cidade antes, então não posso deixar de perder a compostura. Espero que o Lorde da cidade não se ofenda. O City Lord sorriu friamente. O que você disse agora foi realmente bastante razoável. Seu tom de repente ficou extremamente frio. No entanto, essas são todas as suas palavras unilaterais. Como posso dissipar as suspeitas em meu coração apenas por causa de suas poucas palavras? Depois de dizer isso,
Uma pressão invisível pressionou Baishi. Se fosse qualquer outra pessoa, seria difícil para eles resistirem. No entanto, embora a expressão de Baishi fosse feia, ele não era nem servil nem humilde. O City Lord deve ter evidências quando você captura alguém, certo? Você não pode nos atacar com base em meras suspeitas, certo? Não se esqueça de deixar o link de se inscrever no canal. Caso queira contribuir de alguma forma com o canal, entre em contato comigo pelo Instagram do canal. O link do Instagram do canal estará na descrição do vídeo. Por favor, certifique-se de verificar meus outros vídeos. Tenho certeza que você vai gostar deles. Solem irmãos.